Senhoras e senhores, boa noite. A Veritas Escola Cristã Clássica tem a honra de realizar nesta data a cerimônia de formatura dos alunos do segundo período e de encerramento do ano letivo de 2023. Neste momento, os formandos do segundo período do ano de 2023 entoarão a canção I Am Not My Own, de autoria de The Getty Girls, sob a regência da professora Aline no piano e professora Catiúcia no violão e no piano professora Catiúcia e no violão o professor Felipe. Neste momento, convidamos todos a cantarem de pé o hino nacional. Letra de Joaquim Osório Duque de Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
nosso peito a própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, na luz do céu profundo, fulguras no Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais da vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Todos podem assentar. Convidamos a diretora da Veritas Escola Cristã Clássica, Marina Capaz Santos, a fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento a todos com muita alegria por estarmos celebrando esse dia, a formatura do segundo período, e celebrando a finalização dos trabalhos na escola. É uma alegria imensa para a gente chegar nesse momento e vermos o fruto desse trabalho ao longo do ano. Vemos a foto das crianças no início do ano e no fim, quanto elas cresceram, o quanto elas desenvolveram, o quanto elas amadureceram no Senhor. Deixa eu arrumar aqui. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, e eu começo pela minha equipe, que participa diretamente da lapidação dos corações dos nossos alunos em um ambiente cristão e que se empenha no direcionamento das afeições e inclinações, apontando para o fruto eterno e sadio que é Cristo. Agradeço às nossas professoras e professores que levaram a sério essa tarefa. Agradeço aos rapazes do ADM, que sempre estão prontos a servir e resolver as demandas da escola, e a Sara também, que acabou de chegar na escola e já está no jogo. Agradeço às assistentes por desejarem aprender sobre a metodologia da escola, um trabalho à parte, e por servirem com alegria e boa vontade. Agradeço a Ju e a Luana por ajudarem na gestão e na formação da equipe. Agradeço ao Lucas, Pedro e a Rebeca por confiarem em mim, não cegamente, claro, essa tarefa desafiadora da gestão da escola. Agradeço às meninas que cuidam da limpeza da nossa escola com tanto cuidado e dedicação. Agradeço ao pastor Ricardo pelos seus conselhos, conversas, apoio tanto a mim, à equipe e também e principalmente às famílias da escola. Agradeço ao Lucas, novamente pelo apoio, e o pastoreio também, carinho. Obrigada por ter tanta paciência, e aos meus meninos por serem flexíveis e pacientes com a nossa rotina em adaptação ainda.
Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que talvez alguns já tenham conhecimento, que são as liturgias culturais dos nossos dias. Então, James Smith, filósofo e professor, propõe a seguinte pergunta: se eu quisesse saber algo sobre você, sobre quem realmente é, eu não perguntaria a você sobre o que você crê, sobre o que você sabe sobre si mesmo, ou o que você pensa que sabe. Essas são boas perguntas, e talvez através delas tenhamos algumas pistas sobre quem você é, mas não dizem necessariamente algo. Se quisermos uma resposta mais assertiva, deveremos direcioná-la para o coração. E a pergunta apropriada seria: o que você quer? O que você deseja? Quais são os anseios do seu coração? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso e também nunca tenha respondido a um questionamento parecido. Mas pode ser uma boa pergunta para terminar o ano. Quais são os meus amores, meus anseios? Talvez não cheguemos a lugar nenhum, não saibamos responder isso. Podemos não ter respostas. Nas Escrituras e na tradição cristã, a palavra amor é entendida como um hábito. O que seria um hábito? Hábito é uma disposição de agir constantemente, de certo modo, adquirida pela frequente repetição de uma ação. Não me refiro sobre a forma como abotoamos as roupas, como vestimos a camisa, e se abotoamos de baixo para cima ou de cima para baixo. Se colocamos a calça primeiro e depois a blusa. Essas coisas geralmente não são um fim em si mesmas, pelo contrário, são meios para outro fim. Seria estranho se eu pensasse em mim, sobretudo, como um sujeito que abotoa camisas. Essas práticas e hábitos não afetam nossos amores e nossos desejos. Outros hábitos são o que poderíamos chamar de transformadores. São hábitos que têm papel significativo na formação da nossa identidade, de quem somos. A participação nessas práticas formadoras não apenas dizem algo sobre nós, mas também prossegue em seu objetivo de nos modelar em determinado tipo de pessoa. Portanto, com frequência elas sinalizam e dão forma aos nossos valores principais ou aos nossos desejos mais importantes. Falando sobre liturgias e hábitos, é no culto que geralmente costumamos situar nossas práticas e hábitos religiosos, participando dos cultos de domingo, orando diariamente, reunindo-nos com outros em busca de apoio e encorajamento, a ceia, o batismo, o casamento. Contudo, pode haver também outros tipos de hábitos e de práticas, como, por exemplo, o hábito regular de deslocar durante 3 horas por uma rodovia, enquanto ouço no rádio programas que se caracterizam pelo seu tom inflamado, às vezes político. Nem todos os hábitos são especificamente religiosos, mas todos são significativos e importantes para a nossa identidade. Aristóteles aponta para a prática natural do homem, dizendo que temos 2 naturezas. A nossa primeira natureza pode ser entendida pelas coisas que fazemos sem perceber. Respirar, piscar. Agora nós percebemos a respiração, né? Quando a gente cita, nós nos damos conta que estamos respirando. Mexer no nariz, enfim. São coisas que pertencem a nós mesmos e sem nos darmos conta disso. A segunda natureza é aquela adquirida por meio de práticas, através da forja do desejo, que se internalizam em nós de tal forma, agarram em nós, que não percebemos, mas que imperceptivelmente estão operando e governando as nossas vidas. Nossas respostas aos questionamentos do mundo se dão por meio dessa segunda natureza, hábitos adquiridos, pois, através desse amor, desejamos a vida como fomos ensinados. Dessa forma, voltamos à pergunta anterior: o que você ama? E se eu não souber o que eu quero? E se eu não amar o que eu acho que eu amo? Se essa pergunta for feita a nós cristãos, eu e você saberemos exatamente qual é a resposta. Sabemos exatamente o que deveríamos desejar e, se desejamos, o que deveríamos. E aí está a resposta a essa questão, já que, graças a Deus, o cristianismo enfrenta cara a cara essa realidade.
Ele nomeia e reconhece essa lacuna entre a experiência do que eu sei, penso e creio, experiência intelectual, da experiência daquilo que eu desejo, amo, anseio, que é o meu coração. Por isso, os cristãos são chamados por Deus a se arrependerem de seus pecados, a buscarem ser santos como Ele é santo. Provérbios nos diz: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pondera os corações. Os amores plantados em nós através da doutrina cristã e da cultura secular estão lá. Por isso o salmista clama: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aponta para o coração e pensamento, aponta para o amor e para o intelecto. Bruce Springsteen diz em uma de suas músicas que todo mundo tem um coração faminto. Esse coração do qual ele fala é o coração que adora, que está com o olho de Sauron, né, do filme Senhor dos Anéis, pronto, ávido para encontrar algo para se adorar, buscando significado para a vida, talvez a boa vida, como tantos filósofos falam. Se nossos amores são moldados e nossos hábitos são esses amores internalizados, será que estamos sendo treinados em liturgias e práticas da qual eu e você não tomamos consciência, mas que têm mudado constantemente quem nós somos, abrindo abismos, fechando os céus e mudando nossa perspectiva a respeito da realidade? Como cristãos, adoramos a Deus em nossa igreja e sabemos que essa adoração é litúrgica, possui práticas que envolvem nossos sentidos, nosso coração e nosso intelecto. Sabemos que adoramos a Deus e Ele se agrada do nosso culto. Mas para as demais coisas da nossa vida, nós ignoramos o fato de que aquilo que eu faço faz algo em mim, não só na igreja, mas no decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia. Aquilo que eu faço molda o meu coração. Um exemplo simples pode ser expresso na rotina escolar. Quando, no nosso canteiro, no primeiro semestre, estavam desprovidos de vegetação rasteira, né? Grama. Todos da escola tinham o hábito de pisar no canteiro para cortar caminho, para brincar. Quando colocamos a grama nesses canteiros, pedimos às crianças que não pisassem nela, pois a grama precisava de força para enraizar e crescer. Para algumas crianças era tão normal pisar nos canteiros que tiveram dificuldades em reprogramar os seus pés. Outros absorveram quase que de imediato a nova ordem. Ali, através da prática, moldamos um novo hábito, não pisar na grama. Mas não pensávamos que isso mudaria também alguns aspectos nas crianças. Essa prática fez com que, além deles não pisassem na grama, eles começassem a observar o cuidado com as plantas, com a beleza da escola. Afinal, tirar o marrom e colocar o verde fez toda a diferença. Essa simples ação moldou a percepção da escola sobre o cuidado com ela mesma e a prática internalizada com as crianças, que geraram o desejo delas cuidarem. Não vamos fazer isso. Não pode pisar. Quantas vezes eu escutei esse ano? O fulano pisou na grama. Na educação cristã pós-iluminista, absorvemos a ideia do intelectualismo, de que a formação intelectual é a solução dos problemas. E esquecemos que, antes mesmo de sermos seres que pensam, somos seres que adoram. Nesse sentido, quando falamos a respeito da cosmovisão, falamos sobre o pensamento, o intelecto, sobre a organização de uma ideia de acordo com uma visão de mundo, e seu objetivo é o pensamento correto. Já a liturgia é uma estratégia de corações e mentes, uma pedagogia que nos prepara como discípulos precisamente por colocar nosso corpo em um regime de práticas que redirecionam nosso amor para o reino de Deus. Antes de articularmos uma visão de mundo, nós adoramos. Antes de realizarmos a natureza de Deus,
cantamos louvores a Ele. Antes de expressarmos princípios morais, recebemos o perdão. Antes de pensarmos, oramos. Podemos dizer que esse entendimento dos rituais e práticas formativas tem a ver com sermos intencionais, pensarmos com mais profundidade e de forma mais ampla nossas atitudes. Essas atitudes não são com relação a nós mesmos, mas com relação ao próximo. Dentro dessa visão formativa que as práticas e hábitos têm em nossa adoração, passo para algumas colocações. A educação cristã moderna, ela abandonou as práticas litúrgicas e formativas da educação, e, como resultado, a educação cristã é concebida basicamente no que diz respeito a informações. Pensando na antropologia filosófica ou o estudo sobre o homem, não deveria ser surpresa para nós que a fé cristã não influencie nossos compromissos pedagógicos. Em vez disso, adotamos as pedagogias da modernidade racionalista, pós-iluminismo, e julgamos dentro dessa máquina as ideias cristãs. Seria mais ou menos como colocar feijoada em cima de uma massa de pizza e dizemos que fizemos um prato italiano. O entendimento da pessoa humana deveria moldar a maneira como ensinamos, não apenas o que ensinamos. A narrativa cristã deveria influenciar a razão pela qual ensinamos e por que queremos aprender. Qual o objetivo da educação cristã? Criar produtores e consumidores honestos, alegres, gratos e piedosos? Ou será que o enredo cristão narrado nas práticas da adoração cristã mostra um quadro muito diferente da prosperidade humana? A compreensão distorcida que domina os modelos atuais pressupõe um modelo racionalista, intelectualista, cognitivista do homem e negligencia o fato de que somos seres corpóreos, feitos com matéria e que nos caracterizamos, sobretudo, pelo desejo, quer admitamos, quer não. Somos diariamente formados pelas liturgias materiais de outras pedagogias. A educação cristã precisa ver a oportunidade de contraformação dessas pedagogias seculares. O modelo dualista de educação cristã, o último, é uma oportunidade perdida. Eles não formam para o reino precisamente, porque não dão atenção à centralidade da prática encarnada, material e litúrgica para essa formação. Apesar de diversas pedagogias seculares terem conquistado o nosso coração, devemos entender que a cosmovisão não resolverá o problema, pois essa estratégia está relacionada basicamente ao cérebro e não ao coração. De fato, indo direto aos nossos anseios e desejos. Ensinamos para os cristãos uma cosmovisão cristã e depois dizemos para eles, certo? Isso dará um jeito. No entanto, essas estratégias são direcionadas para o cérebro e, com isso, perdemos o alvo real, o coração. Sozinha, a cosmovisão não resolverá o problema. Ser discípulo de Jesus não é simplesmente por ideias, doutrinas e crenças corretas, na cabeça para que isso propicie um comportamento adequado. Pelo contrário, é uma questão de ser o tipo de pessoa que ama da maneira certa, que ama a Deus e ao próximo, e a sua postura em relação ao mundo é guiada pela primazia desse amor. Fomos feitos para ser tais pessoas pela nossa imersão nas práticas materiais da adoração cristã, por meio do impacto afetivo de cenas e aromas, na água e no vinho, no corpo e no pão, na singularidade do cristianismo, no poder de Deus que nos ensina que aos seus pés estamos bem, estamos seguros, as suas asas nos cobrem, seu Espírito nos vivifica e por isso caminhamos, somente por isso. Obrigada. Eu pulei uma parte aqui. Parabenizo o segundo período pela formatura. Vocês estão muito lindos e vão tirar muitas fotos. Parabéns.
primeiro e o segundo ano do Fundamental prepararam uma apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven. Beethoven, já em estágio avançado da sua surdez, compôs a sua última sinfonia, a Sinfonia número 9, em Ré menor. Completada em 1824, a sinfonia coral mais conhecida como Nona Sinfonia é uma das obras mais conhecidas do repertório ocidental, considerada tanto ícone quanto predecessora da música romântica, e é uma das grandes obras-primas de Beethoven. Foi apresentada pela primeira vez em 1824, em Viena, na Áustria, sendo regida por outro maestro, pois a audição de Beethoven já estava totalmente comprometida. Hoje, os alunos tocarão a sinfonia em Dó maior, na escaleta, que foi utilizado ao longo do ano nas aulas do ensino fundamental como parte do aprendizado musical. Neste momento, os alunos do maternal e do infantil da Veritas Escola Cristã Clássica entoarão as canções Toda a Natureza, de autoria da turminha Cá Entre Nós, e O Fruto do Espírito, de autoria do grupo Ministério Life Kids. Do campo, as aves
longo deste ano, enquanto conheciam sobre as guerras, conquistas e formação do Império Romano nas aulas de história em latim, a turma do terceiro ano estudava a língua, cultura e costumes daquele povo que governou o mundo por 5 séculos e mesmo após 1 milênio e meio continua influenciando o mundo na política, na justiça, na matemática, poesia e formação das línguas modernas. Inspirados no canto gregoriano, hoje o terceiro ano cantará o Symbolum Apostolorum, que foi ensinado ao longo de 2023. O credo foi um instrumento de ensino desenvolvido pela Igreja Antiga entre os séculos 2 e 7 depois de Cristo, para resumir o conteúdo central da fé cristã, a fim de instruir aos novos convertidos pontos essenciais da fé cristã e de defendê-la das heresias que assolaram a Igreja naquele período. Desde então, a Igreja tem feito uso contínuo do credo apostólico, na instrução dos candidatos ao batismo e também na celebração dominical da morte e ressurreição do Senhor. A Igreja tem esse caráter instrutivo que nos ajuda a organizar a nossa fé, nos dando a possibilidade de saber o que cremos e defendermos essa crença frente à cultura e o pensamento da nossa época. A partir dessa organização, ao longo do tempo, a Igreja produziu diversas confissões de fé, auxiliando os cristãos a perseverarem na sã doutrina. Vamos então ao canto.
Convidamos o capelão da Veritas Escola Cristã Clássica, reverendo Ricardo Silva, para nos dirigir em um momento devocional. Boa noite. É uma felicidade para mim estar aqui nesse momento de encerramento das atividades letivas da nossa escola deste ano, 2023, participar da alegria dos pequeninos que do segundo período estão aí tendo a sua formatura. É uma alegria ver pais, amigos, queridos, os nossos professores, funcionários, a direção da nossa escola, promovendo esse momento para marcar na memória dos nossos pequeninos essa vitória de tantas outras que a graça de Deus haverá de dar a cada um dos nossos queridos alunos. Esse é o nosso último momento devocional desse ano 2023. Nós tivemos muitos encontros e muitas oportunidades de partilhar a palavra de Deus com todos os nossos pequenos. Nós começamos esse ano falando sobre o fruto do Espírito, sobre o qual, inclusive, eles cantaram. E já, para minha surpresa, enquanto eu falava nas várias devocionais sobre o fruto do Espírito, eu os via recitando, todos aqueles frutos, já os conhecendo de cor. Tivemos também a oportunidade, durante esse ano, de meditar sobre algumas das muitas parábolas que Jesus contou. Jesus deixou histórias preciosas que falam do seu reino. E é um desejo do nosso coração, quando a Escola Veritas vê os valores desse reino se manifestando na vida de cada um destes pequeninos. Nós terminamos o ano conversando também, à luz da palavra de Deus, sobre a importância daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós falamos. Há uma grande preocupação da nossa parte de saber que os nossos pequeninos não estão ouvindo nenhum conteúdo venenoso que vai perverter e corromper o coração deles, mas que estão ouvindo aquilo que é saudável, aquilo que traz paz, aquilo que traz alívio, e que estão sendo preparados para que dos seus lábios saia também palavras que edificam, que consolam, que fortalecem, que têm conteúdo. E é pensando nisso, nessa nossa trajetória de caminhada espiritual ao longo deste ano de 2023, eu desejo brevemente compartilhar uma palavra com todos os presentes, baseada num acontecimento na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que está narrada para nós no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Neste capítulo nós encontramos o início de um momento importantíssimo na caminhada e ministério do Senhor Jesus. Ele veio para dar a sua vida na cruz. E o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, nos fala desse momento em que Jesus está chegando em Jerusalém pela última vez da sua trajetória, do seu ministério terreno. Ele entra em Jerusalém sabendo que daí a poucos dias ele seria traído, seria abandonado, seria julgado, condenado, iria à cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, venceria a morte. A entrada de Jesus naquela cidade é uma entrada promissora, é um momento de grande festa, de alegria. As pessoas o recepcionaram à porta da cidade, lançando após Jesus, que montava um jumentinho, os seus mantos, palmas, saudando Jesus com expressões de louvor. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Quanta festa, quanta alegria. No entanto, Jesus sabia que daí a poucos dias não haveria mais celebração ao seu nome, festa, mas ele ouviria da parte de uma grande multidão o grito: crucificam, crucificam, crucificam. Jesus estava determinado a fazer a vontade do Pai que o enviou. E por isso Jesus ele assume uma tarefa bastante ousada naquele momento. Ele entra no templo, o lugar mais sagrado, o lugar mais precioso. E ali, naquele lugar sagrado, ele lança ao chão
as mesas dos cambistas, daqueles que cobravam, trocavam dinheiro e vendiam animais ali naquele pátio daquele lugar sagrado. Ele denuncia que aquela ocupação daquele espaço era indevida, segundo a luz da palavra de Deus. Ele lembra o profeta Isaías ao dizer: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Jesus está aqui apontando para o pecado, a perversão do propósito daquele lugar. Aquele lugar tinha um propósito belíssimo, servir de lugar para que todos os povos pudessem se achegar e buscar o Deus criador de todas as coisas, o Deus que fez uma aliança com Israel, o Deus que estava determinado a buscar de todas as nações, todos os povos, aqueles que haveriam de adorá-lo pelos séculos dos séculos. Aquela casa não cumpria aquela função determinada pelo Criador, pelo Deus da aliança. Jesus denuncia isso. Ainda naquele ambiente, Jesus, ele é procurado por muitas pessoas que estavam doentes. Diz o versículo 14 de Mateus 21. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou, dando provas de que ele cumpria perfeitamente as profecias do Antigo Testamento. O Messias, o prometido, ungido do Senhor, viria no poder do Espírito Santo, curando toda sorte de enfermos, mostrando que ele tem poder para reverter os efeitos terríveis do pecado, que nos trazem miséria, derrota, destruição e morte. Ele é o dono da vida, e por isso ele pode trazer vida ao que está morto. Ele pode reverter o cenário de caos e trazer harmonia. Ora, estavam ali, diz ainda o versículo 15, os principais sacerdotes observando tudo, as maravilhas que ele operava. Seus corações estavam fechados para a manifestação do Messias. E algo em particular despertou ainda mais o azedume, o ódio no coração daquela classe religiosa. Eles não apenas se iraram por Jesus derrubar as mesas dos cambistas e acusá-los de perverter aquele lugar. Eles não apenas se iraram pelo fato de Jesus estar curando pessoas naquele recinto sagrado. Eles ficaram ainda mais indignados quando ouviram várias crianças, da idade dos nossos pequeninos aqui, possivelmente, gritando naquele lugar sagrado: Hosana ao filho de Davi. As crianças cantando as mesmas músicas que eles ouviram quando Jesus chegava na cidade e foi recepcionado pela multidão. Você que é pai, que é mãe, você já deve ter tido essa experiência, né? Seu filho aprendeu a música na escola, ele chega em casa e ele canta aquela música uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Sai cantando, né? Vocês já ouviram os ensaios dos meninos nas suas casas, possivelmente muitas e muitas vezes. Eles aprenderam bem, conseguem cantar. Os meninos aprenderam bem, ouviram o louvor das multidões, e eles também cantaram aquele louvor no templo. E os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os responsáveis por estabelecer aquele lugar sagrado, ficaram indignados e se voltaram para Jesus dizendo assim: você não ouve, Jesus, o que os meninos estão cantando? Você não ouve o que eles estão dizendo? Eles esperavam que Jesus tomasse alguma posição de repreender os meninos, de calar a voz daquelas crianças. No entanto, mais uma vez, Jesus, ele recorre às profecias passadas. Ele recorre à palavra de Deus que já havia sido anunciada no passado e repreende, não as crianças, mas repreende os sacerdotes, repreende os escribas, os responsáveis por aquele lugar, lembrando-lhes aquilo que está registrado no Salmo de número 8, o Salmo de Davi. Vocês nunca leram que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? O que aqueles meninos estavam proclamando com seus lábios era perfeito louvor.
Como escola, nós nos esforçamos para ensinar aos seus filhos aquilo que há de melhor para a formação da vida, do caráter, da postura intelectual, das suas disposições, dos seus desejos, como a diretora Marina nos falou aqui também agora há pouco, para que toda a trajetória de vida deles, eles possam ter um desenvolvimento, uma caminhada com mais facilidades, vencendo os obstáculos naturais da vida, a partir dessa excelente formação. Há um esforço por ensinar-lhes as regras da gramática, a falar com desenvoltura, a fazer os cálculos matemáticos, a conhecer a geografia, a conhecer a história e tantos outros campos importantes do saber. E ficamos felizes quando vemos num evento como esse, alguns desses conhecimentos aparecendo, transparecendo a partir desses pequeninos. Mas ficamos ainda mais felizes quando vemos algo que nós não podemos, com o nosso esforço humano, produzir de forma natural neles. É quando nós percebemos que dos lábios deles também sai um perfeito louvor. Quando sai da boca dos nossos pequeninos esse reconhecimento de quem é Jesus, de que Jesus é o Senhor da história, de que Jesus é o Filho de Davi, é o prometido para a nossa salvação, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que veio para nos resgatar das trevas para a luz, nos tirar do cativeiro da escravidão do pecado e nos transportar para um reino maravilhoso. Quando esses meninos conseguem pronunciar esses louvores, isso nos encanta. E nós reconhecemos, não fomos nós que promovemos isso. Nós não podemos fazer com que seus filhos falem o perfeito louvor, porque essa obra não é obra nossa, é obra do Espírito de Deus. É uma operação maravilhosa que apenas o Espírito Santo pode realizar na mente, no coração, na alma daquele que carece da sua salvação. Nós podemos sim dispensar, e nos esforçamos para isso, dispensar a eles os meios de graça. Nós nos esforçamos na oração, na pregação da palavra, na comunhão com eles, para que eles possam ouvir de nós e ter em nós esse exemplo, mas nós não podemos produzir isso no coração deles. Isso é tarefa do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu os chamo a todos vocês, pais, mães, e os nossos professores e funcionários, e todos os demais aqui presentes, unam-se nesse esforço, não de produzir por si mesmos essa obra no coração de seus filhos, mas de colocá-los o mais perto possível desses meios de graça, a levá-los aos ambientes de adoração, aos cultos da igreja, aos devocionais na escola, sim, mas também em casa, expondo a eles a bendita palavra de Deus, que eles possam ouvir como aqueles pequeninos aqui dessa passagem ouviram seus pais naquela entrada da cidade cantando Hosana e disseram, é isso mesmo, vamos cantar também Hosanas a Jesus. Que eles ouçam de vocês, pais, mães, queridos deles, que vocês também conhecem esse Senhor Jesus, que vocês também o adoram e amam a Jesus, e que também dizem a Ele, Hosana nas maiores alturas. E que possamos ter a alegria de vê-los, não apenas nessa idade, ainda como pequeninos, mas ao longo de toda a sua vida, elevando a sua voz, dizendo assim, creio no Senhor Jesus. Ouvimos o credo sendo exposto aqui para nós, que essa fé esteja enraizada no coração dos nossos pequeninos, por obra do Espírito Santo, e que nós possamos ter a alegria de participar disso, colocando à disposição deles todos os meios graciosos, para que assim o Espírito opere graciosamente na vida de cada um deles. Deus assim nos abençoe. Será que nós podemos orar? Vamos orar? Bendito Deus e nosso eterno Pai, nós agradecemos por esse tempo de formatura, esse tempo de encerramento de um ciclo importante de ensino, e agradecemos pela participação de cada uma das nossas crianças neste momento. Obrigado por cada querido deles que vem aqui com um coração alegre de ver frutos sendo gerados nas suas vidas. E nós rogamos, Deus, que esse milagre narrado na Tua palavra
o milagre de um louvor perfeito, que não pode ser produzido pela instrumentalidade humana, mas por uma obra do Teu Espírito, que essa obra se veja no coração de cada um destes filhos que estão aqui presentes, cada um dos nossos pequeninos. E dá-nos a graça de sermos aqueles que influenciam esses meninos através dos meios graciosos, da oração, da palavra, da comunhão da igreja, para que eles cresçam nos caminhos do Senhor. E que não haja nenhum dia na vida deles em que eles não saibam e não reconheçam que Jesus é o Senhor e é o seu Salvador. Essa é a minha oração no nome do Teu Filho amado, Pai. Amém. Convidamos os pais Jonathan Simões Freitas e Thalita Melilim Freitas, representando os pais do segundo período, a fazerem uso da palavra. Quando olhamos para esse segundo período, a gente vê uma turma de amigos. Dá para perceber que eles realmente se gostam e amam estar juntos. Sem dúvida, a professora Aline tem um grande papel nisso. Com seu jeito sempre alegre e despachado, ela garante um clima leve e seguro na classe. As mães, em especial, também têm sido admiráveis. Conversam pelo WhatsApp e na porta da escola, reúnem-se para orar e organizam encontros entre os colegas, compram juntas os mesmos álbuns de figurinhas para as crianças, terem a alegria de trocar as sextas-feiras no Fruto de Goiás, dão caronas e cuidam dos filhos umas das outras, tornaram-se amigas e, assim, têm construído um verdadeiro senso de comunidade entre as famílias. Por isso, sempre damos graças a Deus por essa escola, por seus funcionários, pela liderança mansa e humilde da Marina e por esses relacionamentos maravilhosos que aqui têm florescido. O nosso coração se enche de alegria ao observarmos essa dinâmica que tem se desenvolvido entre as crianças e para além delas. Afinal, esse espírito fraterno é, por um lado, simples e natural, mas, por outro, extraordinariamente poderoso, mais do que costumamos pensar. As amadas Crônicas de Nárnia, por exemplo, foram gestadas por C.S. Lewis ao longo de vários encontros informais com um grupo de amigos que amavam literatura. Como Lewis mesmo diz no seu livro Os Quatro Amores, a matemática começou efetivamente quando alguns amigos gregos se juntaram para falar sobre números, linhas e ângulos. O que agora é Royal Society eram originalmente uns poucos cavaleiros reunindo-se no seu tempo livre para discutir coisas pelas quais eles, e não muitos outros, tinham uma atração. O que nós agora chamamos de movimento romântico eram o senhor Wordsworth e o senhor Coleridge falando sem parar, pelo menos o senhor Coleridge falava sem parar, sobre uma visão secreta que eles tinham. O metodismo, o movimento contra a escravidão, a reforma, a renascença, podemos dizer que todos esses, sem muito exagero, começaram da mesma maneira. De fato, não é essa escola em si um fruto da amizade entre duas famílias? E, mais amplamente, todos nós somos herdeiros de uma turma de amigos um dia fundada e discipulada pelo Mestre dos Mestres. Quantos benefícios o nosso mundo deve a essa amizade milenar? Portanto, quando sentimos a nossa filha animada, porque mais um dia ela reencontrará seus amigos, vislumbramos algo grande nesse movimento singelo. Para essas crianças da pandemia, que sofreram com o isolamento social logo nos seus primeiros anos de vida, ter um contexto tão saudável para desenvolver experiências reais de amizade é simplesmente revolucionário. Muitas vezes, nem nós, adultos, sabemos mais o que é isso. Isso significa que, apesar de estarmos comemorando hoje o aprendizado que eles tiveram até aqui, esses rostinhos sorridentes, nos encarando a toda hora e mexendo um com o outro, são também um lembrete vivo de que nós mesmos temos muito a reaprender. Afinal, o que é viver em abundância se não caminhar com um grupo de amigos que leva Deus a sério com alegria, como esses baixinhos fazem? Também nesse sentido, talvez precisemos nos tornar novamente como crianças, para lembrar que a vida de alguém que confia no cuidado paterno é uma vida livre para ser dedicada aos amigos.
que, confiantes no Pai, o nosso dia a dia seja novamente assim. Por isso, crianças, atenção, continuem assim. Amigos, como vocês aprenderam nas muitas histórias lidas nesse ano. Quando encontrarem pessoas solitárias nas estações da vida, como o homem de boné xadrez, convide-as para o trem da amizade. Não tenham medo de incluir um novo amigo na roda, como Bento e Edu fizeram com o pequeno Zé lá na colina. Sejam sempre hospitaleiros uns com os outros, como o porquinho Henrique, que preparou a casa para receber os vizinhos desconfiados. Sejam amigos como Sementinha e Raposinha, que ficaram juntos em dias escuros e assustadores, um ajudando o outro a confiar no grande fazendeiro e dizendo, vai dar tudo certo. Ou como o sapo, que um dia chorou pelo sumiço de sua amiga lagarta, mas não se cansou de esperar por ela e cantou de alegria ao vê-la retornar como borboleta. Continuem cultivando amizades com paciência, adubando e regando todos os dias, mesmo quando nada parecer florescer, assim como Ping cuidou fielmente das sementes dadas pelo imperador dentro daquele pote vazio. Aprendam a escutar os amigos com o coração, andem a segunda milha e façam mais do que lhes foi pedido, assim como Shiraz escolheu fazer com a velha senhora. E lá na frente, quando forem velhinhos, como os amigos do asilo de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, terão memórias que valem ouro, que fazem rir e chorar e que fazem a vida toda valer a pena. Afinal, como diz uma musiquinha que muitos de vocês conhecem, a vida sem um amigo seria tão difícil, nem dá para imaginar. Então, crianças, eu não sei exatamente quantas letras vocês já conseguem escrever de maneira cursiva. Acho que todas, né? Mas se um dia vocês se esquecerem do movimento para escrever alguma das letras, façam questão de guardar pelo menos essas 5 do lado esquerdo do peito, dentro do coração. A-M-I-G-O. Amigo, amigo, A-M-I-G-O. Parabéns. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade e, representando os pais, mães, alunos, homenagear a professora Aline. Querida Aline, você ensinou os nossos filhos com excelência sobre letras, números, sistemas do corpo humano e rodas fenológicas. Somos gratos pelo seu compromisso e seriedade para ensinar. Mas nós sabemos que as lições ensinadas foram muito além do conteúdo dos livros. Você foi instrumento de Deus para treinar os nossos filhos nas virtudes e moldá-los em amor. Você ensinou ao Benício que existe tempo para tudo. Com você, Benjamin aprendeu a ler a Bíblia, algo que ele achava que nunca conseguiria fazer sozinho. Você ensinou a Maria Flor o domínio próprio e a pensar antes de falar. Ao Caio, o valor da paciência e da perseverança. A Tabita, a importância da oração. A Manuela, Lin e ao Emanuel, você ensinou a serem mais leves, descontraídos e receptivos às brincadeiras dos colegas. Ensinou o Heitor a tentar antes de dizer que não consegue fazer. Com você, Sofia aprendeu a amar as canções do Fruto do Espírito. E a Manuzinha, você ensinou que ela é capaz e inteligente, e que, mesmo sendo a menorzinha da turma, ela é grande para o Senhor. Você foi um porto seguro para Isabela, que nunca tinha ido à escola antes de ser sua aluna. E o seu carinho e atenção foram muito importantes para o Pedro e toda a sua família, durante os dias de internação e na volta à escola. Por tudo isso, hoje nós queremos honrá-la publicamente e expressar o quanto a estimamos e o quão profundamente gratos somos pela sua vida. Obrigada por ser amiga de Deus. Todos nós, crianças, mães, pais, jamais nos esqueceremos de você.
Gostaríamos também de homenagear a Marina, diretora da Veritas. Retomando o tema da amizade, o nosso mestre já disse um dia: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Você tem entregado a sua vida pela Veritas e por nossos filhos. Sabemos que o custo dessa entrega é imensurável. Nos dias mais desafiadores, lembre-se de que, de igual modo, a sua recompensa é também incalculável, eterna, incorruptível e está guardada junto ao Pai. Todas as famílias aqui presentes são abençoadas, porque um dia você disse sim ao chamado do Mestre. Obrigada. Convidamos, então, agora a professora da turma do segundo período, Aline Souza Vasconcelos, a fazer uso da palavra. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui, uma responsabilidade muito grande, como professora dessa turminha incrível. E eu gostaria de começar esse discurso falando do início. Do meu início como professora, do nosso início como turma de segundo período. O início é sempre algo incerto, gera em nós expectativa e uma certa ansiedade, coragem e, em alguns momentos, certo temor. Ao mesmo tempo em que confiamos firmemente, devido às nossas limitações, temos tantas dúvidas. E esse foi o meu começo, cheio de alegria e incerteza, confiança e dúvida. E sim, eu sei que estas são coisas inerentes a nós, seres humanos. Mas nesse emaranhado de sentimentos, recebi do Senhor uma palavra. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. Neste momento, a paz reinou em meu coração e soube que Deus, em sua infinita bondade, me susteria neste ano de 2023. Finalmente chegou a hora de começarmos o nosso início como turma de segundo período. No primeiro dia do mês de fevereiro, tivemos nossa primeira apresentação como professora e alunos. E assim como para mim, para alguns deles também foi de medo e incerteza. Para muitos, de alegria e expectativa. Mas, sem dúvidas, eles foram bem mais ousados e corajosos. Se entregaram com tudo desde o primeiro dia. Estavam radiantes e muito felizes em rever os amigos, conhecer os novos, aprender a escrever cursivo e em serem os mais velhos do infantil. Nosso começo foi especial. Foi bem ali que passamos a nos conhecer, desenvolver laços afetivos, admiração, respeito, amizade e proximidade. Henri Pradel diz a respeito da importância do início em seu livro As Pequenas Virtudes do Educador. Poder-se-á dizer que nossa classe está como num polimento contínuo. Aí estão dois caráteres, duas almas, duas vidas. O grupo de nossos alunos e nós, que estamos intimamente associados para uma viagem de 8 meses. A partida, os primeiros quilômetros podem fundir o motor, preparar o acidente, comprometer a boa viagem. Como também, tudo pode ser grandemente facilitado se o primeiro contato for favorável. Sim, o nosso contato foi favorável, graças ao bom Deus. Ao longo do ano, fomos nos tornando a turma do segundo período com nossas singularidades. E como foi maravilhoso! Os meus alunos tão queridos fizeram a nossa classe ser ainda mais especial. Benício, com seu jeito único e extrovertido de ser, amando fazer os amigos darem boas risadas.
Benjamin, o meu aluno tímido, mas que diz tanto com os seus olhinhos, que me compreende só pelo olhar, e aquele que me ajuda a manter as regras da sala em vigor. Caio, o aluno doce e gentil, sempre cuidadoso e atencioso. Cecília, a aluna carinhosa, comunicativa e sempre feliz. Se quiser alguém para conversar, pode contar com ela. Emanuel, o aluno caprichoso e bom nos desenhos. Seu colorido e suas atividades são sempre impecáveis. Heitor, o menino expressivo, carinhoso e dengoso. Muitas vezes falando somente com seus olhinhos cor de mel. Se precisar de ajuda, pode chamá-lo, pois está sempre disponível para ajudar. Helena, risadinha do cabelinho de mel, que adora atrair as abelhinhas pretas para a nossa sala. É uma doçura em pessoa, sempre gentil e meiga. Isaac, nosso menino cantor, que nos faz rir em todo o tempo, sempre dedicado, caprichoso e estiloso. Isabela, aluna doce e meiga, que tem a fala mansa e calma. Muito caprichosa e dedicada, e já tão nova, é uma artista. Manuela Rodrigues, nossa fofura num pinguinho de gente, sempre disposta a servir e ajudar no que for preciso. Tem um coração gigante e cheio de amor. É carinhosa, cuidadosa com todos, sem exceção. A menininha das piadas que ama dar risadas. Manuela Lin, a menina doce e amável. A aluna que ama cantar, apreciar e se maravilhar com as coisas que contempla em sua volta. Busca sempre agradar e ser uma excelente amiga para os seus colegas. A menina culta, que ama contar dos livros que já leu, como as Crônicas de Nárnia, Heidi. E não nos cansamos de ouvir sobre o Peregrino. Maria Flor, a aluna contagiante, a animada e expressiva da turma. É extremamente alegre e carinhosa. Chama a atenção sem fazer muito esforço e está sempre de bom humor. Se alguém se sentir triste, pode chamá-la, pois ela logo dá um jeitinho de melhorar a situação. Pedro está sempre de bem com a vida, com os amigos, com a escola e por aí vai. É dedicado, caprichoso e um excelente desenhista. É um menino tímido, mas ao mesmo tempo super comunicativo e alegre. Sofia, a florzinha da turma, é carinhosa, fofinha e está sempre alegre. Tabita, a menina dos caixinhos lindos, carinhosa, atenciosa e sempre demonstrando o seu amor através de suas cartinhas fofas. Passamos um ano muito bom e proveitoso juntos. Nossos estudos que nos digam. Em ciências, a anatomia do nosso corpo. E isso se tornou até o tema da nossa mostra de conhecimento. Nas memorizações, cada sistema fazia referência aos alunos. No sistema respiratório, Caio, Helena, Emanuel e Isaac brilharam. No sistema circulatório, Sofia, Cecília e Isabela deram um show. No sistema nervoso, Benício, Manuela Rodrigues e Maria Flor arrasaram. No sistema digestório, Tabita, Benjamin, Manuela Lin, Pedro e Heitor também brilharam. Todos apresentaram com segurança e muita excelência o estudo pelo qual se dedicaram ao longo do semestre. O que falar do nosso amigo Atílio? Ele que nos acompanhou desde o início, nos ensinando sobre a linha do tempo, a história e a nossa própria história. Nossos estudos de matemática, então, que diversão! Não sei porquê, mas quando compus a música dos números pares e ímpares,
Os meus alunos do segundo período morreram de vergonha e caíram na gargalhada. É assim. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 7, 9. São números ímpares, são números ímpares, números ímpares, números ímpares. Porque lembra o meu lanchinho, né? Os estudos da Bíblia, como eles foram marcantes e especiais. Nas apreciações artísticas, essa turminha ficava animada. Estavam sempre atentos aos detalhes e na busca por imaginar por que algo estaria naquela tela. E agora, sinceramente, uma das partes que mais me emociona, e os olhos até se enchem, ao falar do que vivemos nos estudos de português. As primeiras letras cursivas, os primeiros primers, as primeiras leituras, nossas leituras em voz alta, foram momentos ímpares na nossa turma. Que alegria é poder relembrar desses momentos e torná-los públicos diante de vocês nesse discurso. Essa turminha de segundo período não é brincadeira. São alunos queridos e muito especiais, que deram vida a todo esse conhecimento ao longo do ano. E eu, em toda essa história, só poderia agradecer por ter sido a professora deles. Fui privilegiada em tê-los neste ano e sei que a professora do primeiro ano dirá isso também. Dou sequência aos agradecimentos e não poderia deixar a Veritas de fora disso, que nos oferece o apoio e o incentivo necessário para avançarmos sempre. Essa escola é uma bênção e não é somente para os pais, mas para todos que fazem parte dela. A Marina, que é uma diretora sem igual, de uma sabedoria que só Deus poderia dar a uma diretora. Para além do apoio educacional, nos abençoa com as suas orações e conselhos. Aos pais tão queridos dos meus alunos, o meu muito obrigada. Pela imensa confiança, carinho e amor demonstrados ao longo deste ano. Vocês são atenciosos, dedicados e se esforçam para fazer o melhor. Permaneçam assim e que Deus continue lhes concedendo graça, sabedoria e amor na educação dos filhos de vocês. Caminho para o fim do discurso, mas não poderia deixar de agradecer aquele que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus é maravilhoso e eu posso afirmar: o Senhor é fiel, justo e bom. Um Deus zeloso, cuidadoso e amoroso. Agradeço ao Senhor por me permitir viver durante todo o ano, experimentando do seu amor e graça. Gratidão. Nessa palavra, resumo o meu discurso. Muito obrigada. A linha do tempo bíblica acompanhou os alunos do segundo período ao longo do ano. Os estudos da Bíblia se tornaram momentos únicos e especiais. E como toda turma tem a sua singularidade, os alunos do segundo período não se ativeram somente à leitura bíblica. Para além disso, realizaram teatros, interpretaram personagens, se identificaram com alguns deles e muitos, até hoje, são chamados pelos nomes bíblicos que contracenaram. Por ser algo tão característico do segundo período, do ano de 2023, eles, juntamente com a professora Aline, escolheram compartilhar com vocês um pouco do que experienciaram em sala. Essa apresentação é de autoria da professora Ana Luísa Sattler, feita com muito carinho para a turma do segundo período de 2023. Hoje contaremos para vocês sobre a maior de todas as histórias. Não começa com Era uma vez, mas no princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas e formou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Adão, no entanto, desobedeceu a Deus.
O pecado e a morte atingiram toda a criação. Mas Deus, em sua graça, cobriu-lhe a vergonha e prometeu um descendente que traria a salvação. Desde então, ouvimos e aprendemos outras narrativas que podemos conhecer mais sobre Deus e nossa necessidade do Salvador. Em Noé, juízo e santidade. Com Abraão, fidelidade e providência. Em Jacó, graça abundante e cuidado. Olhamos para a narrativa de José e enxergamos como Deus conduz a história, a sua história, de forma perfeita. Em Moisés, o poder e os mandamentos que o Senhor governa sobre reis libertou o povo da servidão no Egito. Com Josué, longanimidade e fé. E até mesmo com Raabe, uma personagem improvável, sob a soberana ação de Deus na vitória sobre Jericó. Um único Deus vivo e verdadeiro. Mas nossa história não termina por aí. A idolatria em Israel, uma nova idolatração surgiu, mas o Senhor ela não seguiu, não sabia, não conhecia os grandes feitos Deus estreitos aos deuses desperfeitos, os deuses falsos de Paulo, o seguiram estolá-lo. A ira de santo de Deus se acendeu e os Israel os recebeu. Em mão inimiga os entregou. Com seu cucho o dominou. Os filhos de Israel faziam o que era mal perante o Senhor e se esqueciam do seu Deus, rendendo culto a ídolos. Nesse tempo, Deus levantava juízes, que os libertavam dos inimigos, mas logo se desviavam dos caminhos do Senhor e seguiam caminhos ainda piores. Otoniel, o rei da Mesopotâmia, Deus entregou Israel por ser tão mau e rebelde. Esse povo infiel por 8 anos serviram e teve grande clamor. Deus escutou a súplica, seu libertador. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel. Foi à guerra e comandou o povo de Israel. Na batalha prevaleceu o filho de Kenaz, e o povo pôde viver por 40 anos em paz. Débora e Baraque. O rei de Canaã era um homem poderoso, oprimindo Israel de um modo impiedoso. Débora, profetisa, ordenou então: chamem a Baraque, filho de Abinoam, para que fosse à guerra, pois Deus assim ordenou. Mas Baraque então respondeu: se você for, eu vou. Venceram uma batalha, mas não recebeu a glória. Foi assim que Baraque ficou marcado na história. Nas mãos dos midianitas houve destruição. Outra vez clamou Israel, pedindo proteção. Sobre a grande árvore veio o anjo do Senhor e disse: Gideão, você será libertador. Gideão titubeou, duvidou sobremaneira, pediu uma prova a Deus com a lã sobre a eira. Para evitar o orgulho, a tropa foi reduzida.
Pelo Senhor de Israel, essa guerra foi vencida. Sansão, filho da Esther, desde o ventre nazireu, para começar a libertação contra o povo filisteu. Sansão tinha grande força, rasgou até o leão, derrotou homens e homens com a sua própria mão. Com tochas de raposa executou a sua vingança, atacou os filisteus, teve terrível matança. Traído por Dalila, seu segredo foi revelado, seu cabelo foi cortado, olho furado, preso e algemado. Matou mais em sua morte que durante toda a vida. Quando orou ao Senhor, sua força foi devolvida. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. O sacerdote Eli servia na casa do Senhor em Siló e ensinava ao jovem Samuel, profeta que iria ungir os 2 primeiros de Israel, Saul e Davi. Na cidade de Siló, serviu o sacerdote Eli, juntamente com seus filhos, Finéias, Ofni, 2 jovens e piedosos e com duro coração, pecavam contra o Senhor sem qualquer preocupação, desprezavam as ofertas e faziam o que era mal, e receberam de Deus um grande juízo. Afinal, por não honrar o Senhor, ele foi repreendido. Antes, honrar os seus filhos, outro seria escolhido. Enquanto isso, O filho de Ana que o templo orou, crescia e obedecia o que ele ensinou. Dedicado ao Senhor, um menino tão novo, estimado por Deus e também pelo povo. Samuel foi chamado em uma visão, mas depois rejeitado em geral petição. Israel reclamou o seu rei poderoso. Escolheram Saul por ser alto e formoso. um descendente de Judá, Salomão de Raabe, gerou Boaz. Boaz casou-se com a viúva Rute, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Davi, Deus rejeitou Saul, outro rei foi apontado. A cidade de Belém, Samuel foi enviado. Dentre os filhos de Jessé, um seria o escolhido. E então, pelo profeta, deveria ser ungido. Samuel viu a aparência, mas Deus viu o coração. Do rebanho, o mais moço foi chamado à reunião. Davi é o escolhido, o Espírito tomou, o reinado para sempre finalmente começou. Davi e Golias. No vale de Elá, contra a tropa de filisteus, liderada pelo gigante que zombava do seu Deus, Israel se amedrontava tamanho do guerreiro, que queria apenas um do exército inteiro. Por 40 dias, ninguém se prontificou, até que o jovem Davi, a história escutou, pegou 5 pedrinhas e a sua tiradeira, e a testa do Golias acertou bem de primeira. O nome do Deus vivo não seria envergonhado. Já o
povo filisteu perseguido e derrotado. Salomão, filho de Davi, o jovem Salomão sucedeu ao trono, recebeu a instrução de seguir a Deus fielmente e não se desviar. Assim sua linhagem para sempre iria reinar. Nenhum sonho Deus falou que fizesse um pedido. Escolheu sabedoria, então foi atendido. Recebeu a fama, a glória e a riqueza. Ficou conhecido pela sua vasta grandeza. Rainha de Sabá, com a fama de Salomão, via muitos curiosos para ver com seus próprios olhos seus feitos grandiosos. A rainha de Sabá fez uma visita imponente e fez várias perguntas ao habilidoso regente. Ele a tudo respondeu sem qualquer dificuldade e deixou impressionada aquela outra majestade que louvou o nome de Deus, a justiça e a retidão, e deu valiosos presentes ao sábio rei Salomão. Salomão, no entanto, desviou-se dos caminhos do Senhor. Após sua morte, Deus dividiu o reino de Israel e Judá, onde governavam os descendentes de Davi. Nesse tempo, muitos profetas foram usados por Deus para chamar o povo ao arrependimento. O profeta do Senhor, no reino de Israel, avisou ao rei Acabe que juízo viria do céu. O marido de Jezabel adorava o deus Baal, e toda essa idolatria só podia acabar mal. Após o tempo da seca, Elias chamou o rei. Reúna os seus profetas, eu os desafiarei. Se Baal é poderoso, que queime esse altar. Só que era um Deus tão falso que não pôde escutar. O Deus vivo e verdadeiro mandou fogo assustador, e o povo reconheceu que só ele era o Senhor. Algum tempo se passou e Elias foi levado ao céu, no redemoinho, ele foi arrebatado. Jonas, filho de Amitai, recebeu uma lição a livre e pregar. Haverá condenação. O profeta tentou fugir e rolou com o outro lado. Deus rolou uma tempestade e no mar foi lançado. Na barriga de um peixe, desesperado ele orou. Deus deu ordem à pressão e na praia vomitou. Jonas foi a livre e pregou. Teve aborrecimento. Ficou Jonas acontalhado, mostrou aborrecimento. Ficou com pena da planchinha que pôs água e frescou, mas não teve alegria com a graça do Senhor. O rei Ezequias em Judá governava, agiu fielmente como Deus aprovava. Era obediente, era bem-sucedido. Pela uma doença ele foi afligido. Ezequias orou e Deus o curou. Por 15 anos de vida só o recuou. Quando da Babilônia vieram mensageiros, o rei então exibiu tudo aos estrangeiros. O profeta avisou logo ao rei de Judá: de tudo que tens, nada que restará. Nenhum desses profetas, sacerdotes e reis foi capaz de viver em perfeita retidão, de vencer o pecado e ser o Salvador prometido no Éden.
Essa história também não termina por aqui. O descendente prometido veio, de Adão, que gerou Sete, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Boaz, Davi, Salomão, Jesus Cristo, o Messias prometido, o Rei eterno. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus e, como Cordeiro imaculado, ofereceu a si mesmo, para que tivéssemos perdão. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e... recebem os certificados de conclusão da educação infantil os seguintes formandos: Benício Bittencourt Rafael Amaral. Benjamin César Ferraz. Caio Nunes de Carvalho. Cecília Nunes de Lima Oliveira. Emanuel Prata Neves. Heitor Capai Santos. Helena Loureiro Perdigão Silva. Isaac Soares Silva. Manuela Gerardi Rodrigues. Manuela Lin Santos Freitas. Maria Flor Barreto Esteves. Pedro Rocha de Pinho Matos. Sofia Bernardes Freitas Fidelis.
Isabela Prado Magalhães. Neste momento será exibido um vídeo que representa a rotina dos alunos do segundo período ao longo do ano de 2023. Deixai vir a mim as crianças, as meninas e os meninos, todos os meus pequeninos. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E eu em verdade vos digo, se não fordes parecidos com estes meus pequeninos, no reino que é dos céus não entrareis de modo algum. Deixai vir a mim as crianças, as meninas e os meninos, todos os meus pequeninos. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E eu em verdade vos digo, se não fordes parecidos com estes meus pequeninos, no reino que é dos céus não entrareis de modo algum. Deixai vir a mim as crianças, as meninas e os meninos, todos os meus pequeninos. E não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E eu em verdade vos digo, se não fordes parecidos com estes meus pequeninos, no reino que é dos céus não entrareis de modo algum. Convidamos agora todos os alunos da Veritas Escola Cristã Clássica a se posicionarem no palco. Enquanto os alunos vêm à frente, gostaria de convidar o capelão da Veritas Escola Cristã Clássica, Ricardo Silva, a nos dirigir em um momento de oração. Bendito seja teu santo e eterno nome, ó Deus e Pai. O Senhor é o Deus da história, o Deus que criou todas as coisas para a tua glória e tem conduzido tudo para a tua glória, inclusive as vidas daqueles que participam desta escola, dos nossos pequeninos.
Somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito pela vida destes. E rogamos, Deus, que Tu continues a acompanhar cada um destes com as Tuas ricas bênçãos, fazendo-os crescer em estatura, graça e sabedoria na Tua presença e diante dos homens, reconhecendo sempre em todos os seus dias os caminhos do Senhor e seguindo os passos do nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. Neste momento, os alunos da Veritas Escola Cristã Clássica entoarão a canção A Paz, de autoria da turminha Cá Entre Nós. Veritas Escola Cristã Clássica agradece a presença de todos. Está encerrada a cerimônia. Solicitamos aos familiares que busquem o seu filho com a professora da turma após os alunos se assentarem em seus lugares.